Gente, essa história da BIM ofende a inteligência. Eles perderam a vergonha, perderam o medo, estão chamando o Brasil inteiro de otário. Eles querem o Rio de Janeiro, que está fugindo aí por entre os dedos, e o mais que der para agarrar. Né? Não é gente séria. Eles jogam a merda no ventilador para ver no que dá. Tudo hoje é inquérito secreto. O Brasil inaugurou a modalidade do boato oficial posto formalmente na boca de ministros do Supremo Tribunal. Eles vêm e soltam o boato e o resto vai por conta da Força Armada da ditadura, né, que é essa fatia podre da imprensa. Né? Ela se encarrega de rolar a avalanche morro abaixo. É por esse expediente barato, gente, que qualquer mentira esculachada vira prisões sem julgamento, condenações sumárias sem contraditório, negação de atendimento médico até a morte da vítima, como acontece nas prisões cubanas, né? Vidas e famílias destruídas. Os caras não têm limite. Né? É puro terrorismo de Estado. O tal advogado Cacai, que é o amigo que sobrou ainda fora do Supremo Tribunal, né, já sabe que tem 18 pessoas sendo investigadas, né, em mais esse inquérito secreto. Né. O advogado Cacai sabe mais sobre as acusações que os acusados, né, que os advogados dos acusados. Né. Ninguém sabe nada. Né. Eles falam em operações para favorecer o presidente e os seus familiares feitas lá pela BIM. Para favorecer como, cara? O que eles ganharam com isso, o presidente e os seus filhos, né, a família deles? A derrota na eleição? Né? Do que eles se safaram? De algum caso de corrupção? Qual? Eles escarafucham a vida desse pessoal há 5 anos sem parar, não descobriram nada. Né? Algum amigo do lulismo notoriamente inocente foi censurado, foi invadido, foi devassado, foi desmonetizado, foi preso, né? Foi tornado inelegível em função das informações colhidas aí pela BIM. Nada, cara. Tudo é mentira. Se teve alguma informação colhida pela BIM, ela nunca foi utilizada, nem de forma legal, nem de forma ilegal. Esse é o ponto que interessa. Né? Inversamente, todas as informações ilegalmente captadas pelo Supremo Tribunal Federal e o seu sistema TORS, né, orgulhosamente montado pela startup Fasios, né, para vasculhar a rede da internet, né, têm sido brutalmente utilizadas e contra o Brasil inteiro, indiscriminadamente. Flávia Soares, né, é uma brasileira naturalizada americana que eu pessoalmente entrevistei, está aí nas minhas redes, nos meus canais, essa entrevista. Ela não é jornalista, nem ativista das redes, nada. Ela é apenas uma cidadã comum, né, brasileira, morando nos Estados Unidos há não sei quantos anos já. Né? Mas ela chegou aqui para visitar os parentes e teve o passaporte dela cassado quando ela desembarcou. Né? Por uma ordem documentada que eu exibi, está lá no meu canal, né, assinada pelo Alexandre de Moraes. Né? Por quê? Porque ela deu 2 ou 3 pitacos contra ele no Twitter. Né? E ela só pôde retornar para os Estados Unidos, agora como exilada, né, porque tinha também o passaporte americano. Né? Ela é casada lá e tem dupla nacionalidade. E isso, gente, é a prova de que está em pleno uso o sistema de varredura indiscriminada de toda a rede social por algoritmos que buscam menções ao STF, conforme foi descrito por esse pessoal dessa Fasios, né? E dos assuntos preferidos que o STF põe lá na lista, né? Das palavras perigosas, né? E esse algoritmo já faz até um julgamento prévio do contexto em que a palavra-chave é dita, né? Se é contra, se é a favor ou se é neutro, né? Para ele
para pôr a nossa Gestapo atrás do suspeito, né? Então, cara, isso não está sendo feito pela Agência Nacional de Espionagem, né? Mas muito mais do que sintomaticamente pelo Tribunal das Garantias Constitucionais dos Indivíduos do Povo Brasileiro, né? Que foi transformado no inverso de si mesmo. Ele é hoje, o Supremo Tribunal é hoje a Gestapo brasileira. Esse país já chegou no ponto, gente, em que apresentadores de televisão, hoje foi um dia que eu assisti isso ao vivo, né, se sentem inseguros o bastante para ficar se explicando a cada passo. Né, que as declarações da entrevista do ex-presidente que você acabou de ver são opiniões dele e não da nossa rede de televisão. Né, que chamar o ex-presidente de presidente é uma norma corriqueira de protocolo e não a nossa opinião de que ele continua sendo presidente. Né. Cara, não são mais os donos das televisões, nem os seus diretores de jornalismo que escolhem os comentaristas dos seus jornais. Né. É obrigatório, sob pena de cassação da concessão, né, ter um esquerdista em cada bancada. E cada vez mais esses esquerdistas mentem na cara dura e intimidam os debatedores deles, sabendo que eles vão ter medo de contestar à altura as mentiras que vêm do outro lado, né, com o risco de perder o lugar na bancada ou até de coisa pior. Né. Nas redes sociais, seja por escrito, seja por voz, né, já estão usando um jargão esquisito, quase um dialeto, feito para driblar os algoritmos dos instrumentos de espionagem particular do Supremo Tribunal, né, para evitar pronunciar ou escrever as palavras que põem a nossa Gestapo no encalço do suspeito. Né. Cara, é isso, gente. O país do carnaval virou essa coisa sinistra. Né. Isso é padrão chinês, isso é padrão da Coreia do Norte. Né. E só não está pior ainda porque a trapaça lulista ainda não conta com uma força armada. Né. A arma deles é, por enquanto, só da imprensa podre. Né. Nós vamos assistir o fuzilamento dos covardes do Congresso e dos canalhas da imprensa, como é regra, já repetida dezenas de vezes dos processos como esse, que o Brasil está exumando lá do princípio do século XX, né, que é a verdadeira idade política e ideológica dos golpistas desse golpe que está havendo, não do outro que nunca houve, né, que teria havido, que estaria na cabeça de alguém. Né. Todos os nossos Robespierres, né, vão ser decapitados, mas isso não vai servir de consolo, gente. Se a gente chegar a essa altura, o Brasil já vai ter adquirido cicatrizes que nunca mais vão sair da nossa alma. Esse negócio já foi longe demais, gente. A gente precisa usar todas as armas que ainda estão ao nosso alcance. Essa PEC contra a busca e apreensão de que falam lá na Câmara seria mais um empilhamento de erros. Né? O certo, gente, é redefinir os atos golpistas de desrespeito ao parlamento, né, como o que na verdade eles são, que são atos de desrespeito aos eleitores, a todos nós, a massa dos brasileiros que votam, né? A massa dos brasileiros da qual deveria emanar todo o poder. Né? Aí, gente, o tamanho da parte ofendida salta numa penada só de uma parcela qualquer de 513 para uma parcela qualquer de 150 milhões. Né? O Congresso, bem ou mal, é eleito pelo povo. Né? É o último elo de ligação que resta do país oficial com o país real. E o que tem que rolar é, seja pela reforma dos regimentos internos, seja por emendas constitucionais, tirar os superpoderes dos presidentes das casas, né, da Câmara e do Senado. Acabar com essa trapaça que faz dois indivíduos valerem mais para definir o que o Congresso vai fazer ou deixar de fazer, que as maiorias eleitas pelos votos de 150 milhões de eleitores brasileiros. São esses caras, esses dois caras que garantem as costas quentes do Supremo Tribunal. E é isso
que muda o sinal dessa equação. Essa é a chave, né? Esse seria só o primeiro passo elementar para promover aí o reingresso da força da opinião pública nesse jogo. Mas um passo de uma enorme eficiência, de um alcance potencialmente enorme nessa altura dos acontecimentos. E mesmo antes de se tornar fato, né? Só por se tornar conhecido, né? Ele tem a força bastante para abortar o golpe do qual o Supremo Tribunal é um instrumento. Esse golpe lulista se baseia em exercer controles por expedientes primários, né, sobre 3 indivíduos, gente. 3 indivíduos. Né? No Supremo Tribunal basta um. Né? O resto é gado, é covarde, vai atrás. Né? Com o desentortamento dos regimentos internos da Câmara e do Senado, né, seja pelo expediente que for, né, a gente quebra uma das pernas do tripé que sustenta esse golpe. E se com 2 pernas ele já não se mantém de pé, né, essa seria a chave para que se quebre a segunda perna, que é a do abuso de poder pelo Supremo Tribunal. Né? É o Senado que tem esse poder. Né? E ele não exerce esse poder porque tem um cara comprado, né, que impede o Senado de processar e de exercer os direitos que ele tem. Né? Tá, é verdade que não vai ser fácil, né, que isso não vai vir de graça, que vai ter resistência e tudo mais que os antecipadamente desistentes, né, que sempre fizeram a vida dos nossos revolucionários de Araque, repetem a tudo que você fala. Ah, não vai dar, imagine se o Congresso vai... Né? Mas esse, gente, é o único trabalho possível para a resistência democrática. Né? Fazer todos os esforços possíveis e impossíveis, né, para fazer com que todos os milhões de pares de olhos desse país, né, que sabem que estão sendo trapaceados e golpeados e não querem entregar a rapadura, foquem no ponto preciso que pode alterar o rumo das coisas, né, e vão para a rua exigir aquilo que é seu. Né. A força desse foco, gente, é capaz de mover montanhas.